Gostaria de saudar a todos que estão presentes. Aqui a palavra e também do deputado Raimundo Costa por essa iniciativa de ter aberto esse diálogo e debate sobre a pesca, tendo em vista que... Você vai passando? Tá, obrigada. Tendo em vista que é um setor que tem sido ameaçado e a gente não tem visto dessa forma. Vamos aproveitar a audiência para apresentar em primeira mão aos presentes e também àqueles que estão no YouTube acessando o nosso mais novo estudo, que se chama Do Mar à Mesa, como a exploração de petróleo ameaça a vida. E é nesse sentido que a gente tem um estudo que vai ser disponibilizado no site, que logo vou mostrar a vocês. Mas, antes disso, apresentar a Araiara. A Araiara é uma organização da sociedade civil, do terceiro setor, que ela tem 34 anos de atividade, e nesse período ela trabalha principalmente com questão energética, direitos e defesa de direitos humanos, questão climática, e nesse sentido de defesa de todos esses... desse trabalho em conjunto, a gente já conseguiu comprovadamente evitar a emissão de 3 gigatoneladas de CO2, entendendo o quanto... Pode ir agora. Opa, obrigada. O quanto o CO2 ele tem esse impacto na nossa atmosfera. E, além disso, evitando a morte de 675 mil pessoas e 1,2 trilhão de dólares em prejuízo. Pode passar. E aí, entendendo, nesse sentido da exploração de petróleo, qual o nosso foco do estudo. A exploração de petróleo ele tem várias etapas, e, nesse sentido, a gente marca aqui com a exploração. A exploração ela é uma etapa inicial ali para verificar se tem petróleo ou se tem gás naquele local, naquela área. E para que tenha a exploração, uma das etapas iniciais se chama sísmica. Sísmica seja onshore, que é na terra, e sísmica offshore, que é no mar. Então, pode passar. A sísmica é essa atividade que tem como componente um navio sísmico, que vocês estão visualizando. Esse navio sísmico ele tem essa característica de jogar um argãs, que é um canhão de ar, que, ao chegar no subsolo, entenda que essas ondinhas seriam o subsolo marinho, ele injeta ali uma propagação de som que chega a 235 a 263 decibéis, e propaga por uma área até de 300 mil quilômetros quadrados. Entenda que essa dimensão para o ambiente aquático, ele tem essa potencialidade de trazer impacto, seja na pesca, principalmente, que a gente está falando aqui de peixes, tanto demersais como pelágicos. Então, além disso, da sísmica como essa atividade, também há diferenças de sísmica. Existe hoje a sísmica 2D, 3D e 4D. Aqui, como um marco, a gente fez, traçamos o foco na sísmica 3D, que é essa sísmica que vocês estão vendo a representação. Pode passar. E aí, nesse sentido de canhão sonoro, entendam que a gente pode colocar aqui como comparação o barulho de um avião ou de uma ambulância, que normalmente a gente compara a ambulância de 120 decibéis, que é aquele barulho bem agudo. Quando a gente fala de sísmica, a gente está falando de 250 decibéis na água. Então, imaginem a potencialidade de som dessa atividade e o risco eminente e comprovado também dessa atividade. Pode passar. E aí, quando a gente fala de exploração de petróleo, de sísmica, a gente chega a áreas que são potencialmente
sinergicamente impactantes, deputado, que aí, para uma atividade ocorrer, hoje existe área de segurança de uma atividade. Então, quando a gente fala de petróleo, de plataforma de petróleo, a gente tem 500 metros. Mas a sísmica, por ela ter essa propriedade de ter cabos ao longo depois do navio, existe uma área de segurança maior. Então, imagine essa área de segurança sendo uma área de restrição à pesca, que o pescador não pode ultrapassar, e aquela área ela não é um dia, não é um mês. O tempo médio de aquisição de dado sísmico é de 2 anos. Então, imagine a potencialidade aí em quanto tempo de risco vinculado à atividade sísmica. Além disso, a gente tem algumas áreas marcantes, que é a área de aquisição e a área de manobra. Então, essa área de segurança que eu mencionei, ela está vinculada à área de aquisição, que é propriamente a área que vai ser utilizada pelo navio. Mas a área de manobra é aquela exatamente onde o navio vai fazer a manobra e que ela tem também essa área de segurança. Pode passar. E aí, nesse sentido, como o deputado Raimundo Costa já mencionou, Araiara ela tem já esse trabalho de mencionar muito a pesca como um setor afetado pela indústria fóssil. Então, a gente tem, e também deixa de domínio público, o Monitor Oceano, que marca essas informações de mostrar que 22% do percentual de esforço de pesca hoje ele está afetado pela indústria fóssil. Então, não é somente 22%. São espécies estratégicas economicamente do país que são afetadas. Isso tem margem ao balanço comercial brasileiro, à balança comercial brasileira, a comunidades e povos e comunidades tradicionais que também dependem da pesca artesanal. Então, nesse sentido, a gente tem esse marco também do Monitor Oceano. Ele é uma plataforma interativa, então, se vocês conseguirem acessar pelo Monitor Oceano, que é o link ao lado e abaixo, vocês conseguem acessar e colocar também em área ali. Por exemplo, eu quero ver o Ceará. Então, você sobe um pouquinho o mapa e você consegue também ver quais espécies ali naquele local podem ser potencialmente impactadas aqui naquele campo de espécies alvos, que a gente tem albacoras, dourado, espardache e diversos outros peixes. Pode passar. E aí, nesse sentido, a apresentação do estudo, eu vou correr um pouquinho, mas é um estudo que vai estar disponível, logo a minha fala, vai estar disponível eletronicamente. A gente tem alguns exemplares aqui para disponibilizar. Eu já aproveitei para disponibilizar aqui para o deputado. E o estudo ele marca algumas análises, entendendo que a sísmica, como essa pesquisa de petróleo, de exploração de petróleo, ela hoje está marcada em 2 áreas. O sul do país, sendo essa potencial desejo de ser o avanço de uma potencial área de exploração de petróleo, assim como o norte, no sentido ali de bloco 59 e demais blocos ali na região. Então, a gente tem marcado esses impactos na pesca no estudo, relatos de pescadores também, entendendo que dados primários são importantes, e há também esse levantamento de impactos cumulativos e sinérgicos. Pode passar. Aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês algumas empresas que hoje fazem essa aquisição de dados. Então, são diversas empresas que são empresas sísmicas, elas operam o navio sísmico, fazem essa aquisição e, nesse sentido, elas vendem os dados para petroleiras ou para esse setor. Então, aqui a gente não está falando exatamente de petroleiras, dessas indústrias, principalmente do petróleo. A gente está falando de empresas sísmicas que operam naquelas regiões, e aqui a gente tem dados da Foz do Amazonas,
Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará, como bacias sedimentares do norte, entendendo, claro, o Ceará não é norte, mas entendendo acima ali do país, tendo essas bacias, a margem equatorial, como nesse sentido, e a gente tem aqui também a bacia de Pelotas, como a região sul. Então, hoje tem diversas empresas com vários projetos, sendo esses que têm um tempo médio de aquisição, como eu falei anteriormente, de 2 anos. Então, entenda que o impacto de uma área hoje gerado, ele vai se multiplicar e se acumular, porque são diversas empresas que estão adquirindo dados em uma mesma região. Então, o vermelho marca essas áreas onde 2 empresas basicamente vão se encontrar naquela região, deputado. Então, imagine o impacto que uma traz sendo gerado por várias outras. Pode passar. E aqui a gente vê hoje, na semana passada, esse navio, entendam como navio sísmico, aquele em azul, o de verde é uma embarcação de apoio. São navios sísmicos de 2 empresas operando hoje. Então, esse print é de mais cedo, onde o segundo navio aqui, que está acima de São Luís, no Maranhão, ele está operando desde segunda-feira. Então, ele já está jogando esses canhões de ar. Então, é a empresa Viridian, que está adquirindo esses dados, e esses dados são disponibilizados nesse site. Então, acredito que a maioria não tem esse conhecimento de saber que tem empresas já operando nessa sísmica, assim como outros locais. E aquele navio ali, Form Titan, ele está desde março operando. Então, entendo aí que essa área está sendo utilizada já há algum tempo. E o segundo navio ele começou e vai até dezembro de 2025. Então, como esse tempo extenso aí de aquisição. Pode passar. E aí, como estudo, como eu mencionei, a gente marcou para a região norte e sul. Região norte, entendendo a importância enquanto dado de pescadores, a gente tem essa totalidade representativa de pescadores na área norte, que é composta aqui pelo estudo que a gente marcou como Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas e Ceará, entendendo a grande relevância ecológica de ambientes socioeconômicos também importantes, de alta produtividade biológica, tendo ali como marco que a região do Pará, Maranhão e Amapá tem extensos corredores de manguezais que têm essa propriedade de trazer benefícios à pesca. Os manguezais têm essa característica. E há esse crescente interesse da indústria fóssil, que aí entendam fóssil no sentido de petróleo e gás por essa região. Pode passar. E aí a região norte, aqui a gente traz uma abordagem de análise que utilizar os dados do Global Fish Watch. Para quem é do setor pesqueiro, acredito que tenha esse conhecimento. O primeiro mapa ele mostra os petrechos de pote e armadilhas, que são aqueles utilizados principalmente pela lagosta, onde a gente vê que as áreas de manobra, que são os riscos em rosa, eles estão não sobrepostos, mas para que aquele navio sísmico opere naquela área, ele vai trazer impacto naquela região onde tem um esforço esforço de horas de pesca. E aqui ao lado tem as áreas de pesca artesanal, sendo essa sinalizada em um vermelho mais intenso. Embora não haja uma sobreposição, que essa área de manobra está sobreposta à área artesanal, mas existem esses riscos em preto, que vocês estão verificando pelos portos, nos símbolozinhos ali de navio, que aquele navio, para chegar no local da aquisição, ele precisa sair de um porto. E, ao sair de um porto, ele pode romper rede, ele pode trazer impacto ao pescador artesanal. E, nesse sentido, a gente fez essas marcações e também registrou que já houve rompimento de redes pelos navios sísmicos em áreas de pesca artesanal, principalmente aí nas rotas de navegação. E outras questões como a área de exclusão ao redor dos navios. Pode passar.
E como marco aqui, a gente, como eu mencionei das bacias, a bacia que mais tem impacto, de acordo com os nossos cálculos, é a bacia Pará-Maranhão, que tem a totalidade aí de quase 40% de impacto entre as áreas de manobra, que é onde aquele navio vai operar, com as outras indústrias aqui impactadas. Então, novamente, 40%, quase a metade da área da lagosta hoje utilizada no Ceará, poderá ser impactada, interditada pela área de manobra da sísmica, ameaçando a continuidade da pesca nessa região. Então, é um dado, principalmente na região norte, que tem essa marcação da Bacia do Ceará como essa indústria, principalmente da lagosta. Pode passar. E aqui, dado mais de exportação, entendendo que o caráter da pesca ele também tem, além da balança comercial e social, tem as exportações como esses marcos, que potencialmente serão impactados. Então, se hoje, em 2024, houve essa representação da lagosta, do pargo, para a balança do Brasil, balança comercial do Brasil, e entendendo a exportação para os Estados Unidos, para vários outros países, se a sísmica ela continuar sendo feita da forma que ela está, verificamos que haverá esse impacto principalmente na balança comercial. Então, esses números potencialmente vão decair, de acordo com as projeções. Pode passar. E aqui, já estou quase finalizando, é da região sul, que marcamos aqui como a Bacia de Pelotas, onde é também projetado uma área estratégica para a exploração de petróleo, mas que também tem a característica de ter muitos pescadores industriais, uma frota extensa de pescadores industriais e artesanais, e que abriga esses ecossistemas marinhos, tem a pesca também como um grande fator. Pode passar. Nessa área, principalmente na Bacia de Pelotas, aqui a gente tem a marcação, assim como eu mostrei anteriormente, mas aqui a gente tem uns dados mais expressivos. A gente vê que ao lado, onde tem, deputado, aquele mapa ali de espadarte e atum, vemos que tem a pesca sobreposta principalmente à área de manobra. Então, espadarte, atum e afins, eles estão sobrepostos quase totalmente à indústria da sísmica. Então, há esse problema que eu vou mencionar acima. E há essa área também de exclusão de pesca de 200 km². Então, nessa marcação, vemos que o espinhel de superfície, como essa pesca, ela pode ter esse impacto de 213 mil km². Então, a área do espinhel de superfície hoje utilizada, ela potencialmente terá impacto em 91%. Então, isso também pode passar. Vai ter impacto na balança comercial, e aqui a gente também relata perdas e conflitos durante a safra da Meca, ocasionada lá, principalmente pelo Sindip, onde tem essa marcação de relatos e diversos outros dados. Uhum. Pode passar. Pode passar. Uma das outras marcações que vão estar presentes no estudo é sobre a biodiversidade ameaçada, entendendo que cetáceos, como golfinhos, baleias, eles têm esse prejuízo e que foi mencionado vários encalhes durante a sísmica. E que há essa evidência. E aqui, para finalizar, principalmente na abordagem que a pesca não é considerada, principalmente nessa consideração de ter áreas de exclusão para pesca, para pescadores, eu trago um dado aqui de um laudo do Ministério Público mencionando sobre a lacuna que existe hoje, deputado, sobre a pesca, que não há uma área de exclusão.
Não há uma área de exclusão que determine que a pesca é prioridade naquele local, e sim que a indústria fóssil ela é prioridade. Então, eu trouxe só a marcação de 2 portarias, que hoje é utilizada. Ela é utilizada principalmente para povos e comunidades tradicionais, mas como quilombos e terras indígenas, mas não há essa mesma marcação, pode passar, para pescadores. Então, o parecer do Ministério Público, ele marca que pelo menos de um buffer de 50, 100 e 200 quilômetros, eles têm que ser considerados, pode passar, porque tem comunidades pesqueiras ao entorno desses empreendimentos. Embora não tenha pescadores naquele local em alto mar, ou que potencialmente tem pela pesca industrial, mas para comunidades tradicionais, por exemplo, eles não se afastam tanto, mas no entorno de 200 quilômetros eles estão. Então, o parecer do Ministério Público ele traz esse primeiro estudo, ou até uma informação preliminar de se entender que territórios pesqueiros também são importantes. E nesse QR Code, ele traz várias recomendações, inclusive essa de marcar que o Ministério da Pesca ele deve ser incluído no debate, deve haver compensações ou pagamentos indenizatórios para pescadores, porque já teve esses relatos de impacto da sísmica para pescadores, principalmente no sul, mas não excluindo as outras regiões. Há diversas outras lacunas sobre a produção pesqueira, a gente não tem esses dados, não tem as marcações de área de exclusão e que, como eu mencionei, o parecer do Ministério Público pode auxiliar nisso. E coloco também à disposição o Instituto Internacional Areara, no sentido de ter já o monitor, de ter essa ferramenta e também a disponibilização desse estudo. Obrigada.